Santo Eloi, de como o santo foi curado de vaidade, de Alexandre Dumas, voz Iba Mendes. No ano de 610, Eloi, que era então um moço ferrador de 26 a 28 anos, residia na cidade de Limoges, situada a 2 léguas somente de Cadillac, sua terra natal. Desde a juventude que tinha mostrado uma grande aptidão para as artes mecânicas, mas como não era rico, foi-lhe preciso resignar-se a ficar simples ferrador. Todavia, tinha conseguido elevar o seu mistério a um tal aperfeiçoamento que entre as suas mãos se tornara quase uma arte. As ferraduras que forjava e que tinha conseguido fabricar em 3 calores sucessivos arredondavam-se numa curva admiravelmente elegante e brilhavam como prata polida. Os buracos pelos quais as fixava aos cascos dos cavalos eram abertos a diamante e poder-se-ia encastoá-las como os engates de um aro num relógio de ouro. Esta certeza de execução, que admirava toda a gente, acabou por entusiasmar o próprio operário. A vaidade apossou-se dele e, esquecendo que Deus nos engrandece e nos oprime à mercê da sua vontade, Eloi mandou construir uma tabuleta na qual ele se representava ferrando um cavalo com esta insígnia bastante insolente para os seus colegas e ofensiva para o mundo religioso. Eloi, mestre dos mestres, mestre acima de todos. A inscrição fez grande alvoroço assim que apareceu e, como Eloi fazia especialmente negócio com comerciantes, cavaleiros e peregrinos que se cruzavam sem cessar defronte da sua loja, o orgulhoso escrito bem depressa irritou a suscetibilidade dos outros ferradores, não só da França, como também da Europa. De todos os lados se levantaram contra este orgulhoso 3 clamores que chegaram até ao paraíso. Deus, não sabendo logo a causa deles, impressionou-se e deitou para a terra o seu olhar que, por acaso, se tinha voltado na direção de Limoges e que caiu sobre a famosa tabuleta, explicando-lhe tudo. O orgulho é, de todos os pecados, aquele que mais irrita a Deus. Fulminou Satanás, privou da razão Nabucodonosor, porque foi o orgulho que os revoltou contra o seu poder. Por isso Deus procurava já o castigo com que devia punir o novo Amã, quando Jesus Cristo, vendo seu pai preocupado, lhe perguntou o que tinha. Então Deus mostrou a Jesus a tabuleta que este leu. É verdade, meu pai, lhe respondeu Cristo. A inscrição é violenta, mas Eloi é sem dúvida muito hábil. Apenas esqueceu que toda a sua força é divina, mas à parte, o seu orgulho professa bons princípios. Convenho, disse Deus, que tenha excelentes qualidades, mas o seu orgulho excede-as tanto quanto o cedro excede o isopo, e fala a assumir-se nas suas temerosas sombras. Leste, Eloi, mestre dos mestres, o mestre acima de todos, é não só um desafio lançado à habilidade humana, mas ao poder celeste. Não importa, meu pai, que este poder o castigue com a bondade e não com o rigor. É a sua conversão e não a sua morte que desejais. Senhor, pois bem, sou eu que me encarrego dessa missão. Disse Deus, maneando a cabeça, é bem espinhosa essa tua empresa. Consentes nela? Prosseguiu Jesus Cristo. Não podes ter bom êxito, respondeu-lhe o Senhor. Todavia, permiti-me a experiência. E quanto tempo precisas? 24 horas. Concedo-tas. Jesus não perdeu seu tempo, despojou-se dos seus fatos divinos, vestiu o traje de um aprendiz do ofício de Eloi, emergindo de um raio de sol, chegou às portas de Limoges.
Entrou na cidade, apoiado a um bordão, com a aparência de um homem que acaba de fazer longa viagem. Dirigiu-se para a casa de Eloi e encontrou-o forjando. Estava concluindo uma das ferraduras. Deus seja convosco, mestre, disse Jesus entrando na oficina. Amém, respondeu-lhe Eloi sem o olhar. Mestre, continuou Jesus, acabo de percorrer a França e em toda parte ouvi falar da tua ciência, de tal maneira que, julgando que só tu no mundo pudesses mostrar-me alguma novidade. Ah! Fez Eloi, dirigindo sobre ele um olhar rápido e continuando a bater o ferro. Queres-me tu para aprendiz? Retorquiu-lhe humildemente Jesus. Venho oferecer-te o meu préstimo. E que sabes tu fazer? Disse Eloi, largando negligentemente o ferro a que tinha acabado de dar a última martelada e arremessando o alicate. Olha, respondeu-lhe Cristo, julgo que sei forjar e ferrar a pá dos melhores. Sem exceção, disse desdenhosamente Eloi. Sem exceção, respondeu tranquilamente Jesus. Eloi pôs-se a rir. O que dizes tu desta ferradura? Retorquiu-lhe, mostrando complacentemente a Cristo aquela que tinha acabado de fazer. Jesus olhou para ele. Digo-te que não está má, mas julgo que se pode trabalhar melhor. Eloi mordeu os beiços. E quantas vezes levarias um ferro à forja para ficar assim como este? Uma só, disse Jesus. Eloi desatou a rir. Como dissemos, a ele eram-lhe precisa 3 e 5 ou 6 aos outros. Julgou que o seu interlocutor estivesse louco. E podes tu mostrar-me como farias isso? Disse-lhe ele em tom chocarreiro. De boa vontade, mestre, respondeu Jesus, que agarrou tranquilamente no alicate e pôs junto da bigorna uma barra de ferro em bruto que meteu na forja. Depois fez um sinal a Oculi, que pôs em movimento o fole. O fogo, sufocado pelos carvões, bem depressa apareceu em línguas azuladas. Chisparam miríades de centelhas, e bem depressa a rubra chama abrasou o alimento que se lhe tinha oferecido. De tempos a tempos, o hábil aprendiz umedecia a fornalha que, por momentos enegrecida, retomava imediatamente maior energia e se tingia de uma cor mais viva. Por fim, as brasas pareciam matéria em fusão. Em um instante, o carvão já nada tinha de combustível e esta lava ardente empalideceu. Então Jesus tirou do braseiro o ferro quase branco, colocou-o sobre a bigorna e, voltando com uma das mãos, enquanto que com a outra batia e facetava, deu-lhe em pouco tempo tal forma e tal perfeição que Eloi estava bem longe de conseguir. Tudo isto fora tão bem feito que o infeliz mestre dos mestres nada mais vira além do fogo. Vês? Disse Jesus Cristo. Eloi agarrou no ferro com a esperança de lhe descobrir alguma falha, mas nada lhe faltava. Por isso, posto que a vontade fosse boa, nenhum defeito lhe pôs. Sim, sim, dizia ele, virando e revirando, não está mal. Concordo, para um simples aprendiz não está mal. Nesse caso vai tudo às 1000 maravilhas, disse Jesus. Em falta não basta saber fazer uma ferradura, é também preciso saber aplicá-la às patas do animal. Se não me engano, tinhas-me dito que sabias também ferrar? É verdade, mestre, respondeu tranquilamente Jesus. Pois bem, já vamos verificá-lo e sem demora. À porta está o cavalo do tesoureiro da moeda, desferroado dos 4 pés. Nesse caso vai tudo às 1000 maravilhas, disse Jesus. Prenda o cavalo ao pilão, gritou Eloi aos moços. Oh, não vale a pena, interrompeu Jesus.
Conheço uma maneira particular que poupa muito trabalho e economiza bastante tempo. E que maneira é essa? Perguntou Elói admirado. Vais vê-la? Nisto, Jesus tirou uma faca da algibeira e, dirigindo-se para o cavalo, cortou-lhe a pata esquerda na primeira articulação, pô-lo em cima do torno, aplicou-lhe o ferro com a maior facilidade e, levando o pé ferrado, coisa inaudita, colocou de novo a perna, cortou depois a pata direita, repetiu o que fizera, continuando para as outras duas com igual resultado, sem que o cavalo cuidasse ao menos e inquietasse pelo que parecia de estranho e desusado esse processo. E Elói contemplava esta cena muito estupefato. Pronto, mestre, disse Jesus, ajustando a quarta pata. Bem vejo, disse Santo Elói, fazendo todos os esforços para ocultar o seu espanto. Não conheces este processo? Continuou negligentemente Jesus. Sim, com efeito, continuou vivamente Elói. Já ouvi falar dele, mas preferi sempre o outro. Pois fazes mal, porque este é o mais cômodo e mais rápido. Elói, como deve bem compreender-se, nem pensou sequer em despedir tão hábil aprendiz. Além disso, temia que, se não transigisse com ele, Cristo se estabelecesse nos arredores e bem compreendia que era um concorrente temível. Estabeleceu, portanto, as suas condições, que foram aceitas, e Jesus ficou instalado na loja como primeiro oficial. No dia seguinte, pela manhã, Elói mandou Jesus Cristo dar uma volta pelas aldeias circunvizinhas. Tratava-se de alguns recados que tinham necessidade de ser feitos por um mensageiro inteligente. Jesus partiu. Acabava apenas de desaparecer na volta da rua e já Elói estava a pensar seriamente nesta nova maneira de ferrar cavalos, desconhecida para ele. Tinha seguido a operação com maior cuidado, tinha notado em que junta a amputação havia sido feita, tinha em si, como dissemos, grande confiança. Resolveu aproveitar a primeira ocasião que se apresentasse para fazer reverter em seu benefício a lição que lhe tinham dado. Não tardou ela a aparecer. Ao cabo de 1 hora, um cavaleiro, armado dos pés até a cabeça, deteve-se à porta de Elói. O seu cavalo tinha se desferrado do pé direito a 1/4 de légua da cidade, e o cavaleiro, atraído pela reputação do mestre, tinha dado de esporas ao cavalo para a casa dele. Vinha de Espanha e voltava para a Inglaterra, onde tinha, a propósito da Escócia, grandes negócios a tratar com Sandustan. Prendeu o cavalo a uma das argolas da loja, entrou numa casa de pasto e pediu um copo de cerveja, recomendando a Elói que se apressasse. Elói pensou que, visto ser o caso urgente, o momento era propício para dar execução à maneira expedita, porque ele tinha na véspera assistido à estranha experiência, coroada de tão bom resultado. Tomou a sua faca mais afiada e passou-a ainda uma vez pela pedra de amolar, levantou a perna do cavalo e, tomando-a junta com grande firmeza, cortou-lhe a pata por cima do casco. A operação fora tão habilmente feita que o pobre animal, perfeitamente tranquilo, nem tempo tivera para opor-se a isso e nada compreendera da amputação, a não ser pela dor que lhe tinha causado. Mas então soltou um rincho tão magoado e tão doloroso que o seu dono voltou-se e viu o cavalo, que se conservava em pé com dificuldade sobre as 3 patas que lhe restavam, e sacudia a perna mutilada, donde brotava o sangue às ondas. Saiu da taberna, precipitou-se na loja e encontrou Elói, que ferrava tranquilamente o pé cortado em cima do torno. Julgou que o mestre tinha enlouquecido. Elói tranquilizou-o, dizendo que era um novo sistema que tinha adotado. Mostrou-lhe a ferradura perfeitamente aderente ao casco e, saindo da loja, pôs-se em ação de colar de novo a pata ao coto da perna,
como tinha visto fazer na véspera ao seu aprendiz. Mas desta vez aconteceu exatamente o contrário. O pobre animal, que há 10 minutos perdia sangue, tinha se estendido exangue e moribundo. Eloi aproximou o pé da perna, mas nas suas mãos nada conseguia. A pata não tinha vida e o resto do corpo pouco mais valia. A fronte do mestre cobriu-se de suor frio. Sentiu que estava perdido e, não querendo sobreviver à sua reputação, tirou da bainha essa faca que tão bem tinha cumprido o seu ofício e já ia cravá-la no peito, quando sentiu que lhe pendiam os braços. Voltou-se, era Jesus Cristo. O mensageiro divino tinha cumprido a sua missão com a rapidez e habilidade que costumava pôr em tudo o que fazia, e estava de volta 2 horas antes daquela em que esperava Eloi. Que fazes, mestre? Disse-lhe ele em tom severo. Eloi não respondeu, apontou para o cavalo expirante. Não é mais do que isso? Perguntou Jesus, e ao dizer isto, agarrou na pata e aproximou-a da perna. Num ai, o sangue cessou de correr, o pé segurou-se, o cavalo ergueu-se e rinchou de bem-estar, de tal modo que, a não ser a terra tinta de sangue, julgar-se-ia que nada tinha acontecido ao nobre animal tão vivo e tão contente. Eloi contemplou um instante confundido e estupefato, estendeu os braços, tomou um martelo da loja e, quebrando a tabuleta, dirigiu-se a Jesus e disse-lhe humildemente: Só tu és o mestre, eu sou o aprendiz. Bem-aventurado aquele que se humilha, respondeu Cristo com voz meiga, porque será glorificado. Ao ouvir esta voz tão pura e tão melodiosa, Eloi levantou os olhos e viu que o seu companheiro tinha a fronte cingida de uma auréola. Reconheceu Jesus e caiu de joelhos. Está bem, perdoo-te, disse Cristo, porque te julgo curado do teu orgulho. Podes continuar a ser mestre dos mestres, mas recorda-te que só eu sou mestre acima de todos. A estas palavras, montou de garupa atrás do cavaleiro e desapareceu com ele. O cavaleiro era São Jorge. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.